Enquanto o homem, a tendência é exacerbar o estímulo, ok? Tem um processo de autogestão individual. A mulher, culturalmente, é completamente o contrário, que é a retenção do estímulo. E isso torna as pessoas ligeiramente diferentes a nível, mesmo até, de tudo o que é a sua função em relação à sociedade. E isto às vezes nós vemos, não é? O homem é tolerado por ter 20 mulheres, mas a mulher não pode ter 20 homens, porque a sociedade não permite. E isto, a nível da estrutura pessoal e individual, cria estigmas pessoais no sentido daquilo que nós poderemos fazer ou não. E muitas vezes aquilo que às vezes nós sentimos das pessoas que nos chegam, que é a castração daquilo que é a relação da vertente mais erógena. E isso às vezes é uma coisa que é mais complicada. E que no homem é completamente o contrário. Aparece como uma potencialização e quase como um exacerbar do estímulo. Ok? E isto interfere naquilo que é a relação individual da pessoa, em que o homem é muito mais autónomo, muito mais liberto, muito mais despreconceituoso em relação às atividades que faz, achando-as naturais, até por uma tolerância social, e a mulher não. A mulher cria estigmas e muitas vezes aparecem casos em pessoas que têm ou que fazem uma inibição porque acharem que é uma coisa não saudável e inibem estímulos, inibem relações de si próprios porque acharem que não devem fazer, que não são. E o que é que isto vai acontecer? Vai acontecer um agravamento vata e de escurinho interno e atrofia do próprio corpo, ou melhor, vão deixar de ter terra, vão deixar de ter estrutura, vão deixar de ter natureza e passam a ter uma construção muito mais mental. E os homens, muitas das vezes, acontece rigorosamente o contrário. Como têm uma potencialização do estímulo, fazem um aumento de terra. É por isso que eu costumo dizer, no casal, o primeiro a engravidar é o homem. Porque é aquele que emocionalmente mais aceita a estabilidade. Quando entra num processo de estabilidade, ele engorda. Ok? Porque ele fica estável, já não precisa dos outros estímulos. E, portanto, esta é uma alteração comportamental muito grande. E por isso, às vezes, a mulher, em relação a si própria, tem mais dificuldade de atingir determinado tipo de sensações, porque as vai queimando, as vai aniquilando e vai fazer com que elas se vão esquecendo e vai perdendo vontade. E esse perder vontade vai chegar a uma altura que é os prazeres passam a ser mentais. E isso é um indício que o vata está exposto. E, portanto, é por isso que muitas vezes os homens têm uma estabilidade maior, porque têm um estímulo natural mais exacerbado do que propriamente a própria mulher. E esta é uma diferença que, teoricamente, é grande e que repercute numa alteração comportamental também forte. Por isso, às vezes, eu costumo dizer que o homem torna-se mais forte no sentido de mais sustentado, mais enraizado, apesar de termos depois aquelas questões dos pitas que não são tudo igual, não é? Mas por isso é que eu tenho muita dificuldade de colocar tudo no mesmo saco, não é? Porque não é. Mas quando nós analisamos comportamentos idênticos, vemos esta variável grande entre homem e mulher, em que a mulher existe uma contenção maior por inibição, mais ou menos aquilo que nós dizemos da sociedade, e uma imposição, não faças, olha, cuidado, olha, aquilo pode acontecer e tal. E o homem é para a frente é que é o caminho, a gente tem de sempre andar e é preciso fazer, é preciso estar. Portanto, e esta contrariedade faz uma alteração comportamental muito forte e faz uma estruturação. É por isso que o homem, eu costumo dizer que o homem tem tendência a ter uma postura mais estável, mais apaziguada do que propriamente a mulher. E se nós atualizarmos o comportamento, mesmo com o comportamento social aqui,
nós, aqui em Portugal, percebemos que a mulher tem uma estrutura mais esbelta, mais seca, e que se vai deteriorando depois no processo de, digamos assim, com o andar do tempo até pode alterar, mas por questões hormonais ou por questões de fisiologia. Mas teoricamente vemos pessoas que aguentam até uma idade bastante grande, com uma estrutura física, mesmo feita com alguma pressão, mas em que o corpo é mais seco, portanto, sem qualquer estrutura, e isso implica imediatamente um desarranjo meramente sexual e de estímulos. Portanto, porquê? Porque existe escura.